E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas histórias bíblicas que todo mundo acha que conhece, mas que esconde camadas e mais camadas de significado. Vamos falar de Barrabás e descobrir como a história dele é, na verdade, uma parábola incrível sobre a condição humana. Bora lá? Todo mundo lembra dele, né? O prisioneiro que foi solto no lugar de Jesus. Mas e se o papel dele for muito, mas muito mais profundo do que isso? A análise de hoje vai tirar esse personagem de uma nota de rodapé da história e colocá-lo no centro do palco, como uma figura-chave para a gente entender toda a narrativa. É que a história de Barrabás não é só um acontecimento. Pensa nela como um elo simbólico, uma ponte que conecta o homem culpado lá no Jardim do Éden com o pecador que é perdoado lá no Calvário. Ele é a conexão entre a nossa queda e a nossa redenção. E para começar a desembrulhar esse mistério, a gente precisa prestar atenção num detalhe que muitas vezes passa batido. Nos textos bíblicos, nome nunca é por acaso. Nome carrega significado, identidade e, às vezes, até um destino. E o nome de Barrabás é a nossa primeira grande pista. A origem do nome é bem direta, na verdade. Em aramaico, a língua da época, Bar significa filho de, e Abba, Abba é um jeito bem próximo, bem íntimo de dizer pai. Ou seja, o nome do cara é literalmente filho do pai. Guardem bem essa informação, porque ela é a chave para entender a cena seguinte. E é aqui que a coisa fica genial. Pensa na ironia divina da cena. Pilatos apresenta dois homens para a multidão. E os dois, tecnicamente, são filhos do Pai. De um lado, Jesus, o filho do Pai celestial por natureza, do outro, Barrabás, que é um símbolo de toda a humanidade depois da queda. O filho do pai Adão. A escolha era clara entre o filho que obedece para dar a vida e o filho que se rebela e tira a vida. Seguindo nesse raciocínio, a gente vê que Barrabás funciona como uma espécie de Adão ao contrário. Ele não é só um rebelde qualquer. Ele é a personificação das consequências diretas daquele pecado original, lá do jardim. As semelhanças são impressionantes, olha só. A rebelião de Adão contra Deus ecoa na rebelião de Barrabás contra César. A violência, que começou no mundo com Caim matando Abel, está ali estampado no fato de que Barrabás era um assassino. E por fim, a prisão física dele, as correntes, são um retrato perfeito da nossa prisão espiritual. Então, o X da questão é este. Barrabás é a encarnação dessa sentença. Ele estava ali, no corredor da morte, literalmente esperando a execução que o pecado exige. Ele não era só mais um pecador, ele era o resultado final do pecado, em carne e osso. E isso nos leva direto para o clímax da nossa análise. Vamos tentar imaginar a cena do ponto de vista de Barrabás. Trancado na cela dele, tenta sentir o clima, o cheiro, a expectativa. Imagina só. Ele está lá dentro e começa a ouvir o barulho de martelos lá fora, no pátio. Ele não tem a menor dúvida do que é aquilo. Aquela cruz, aquela madeira áspera, está sendo preparada para ele. Era o destino que os crimes dele tinham comprado. Cada pedacinho daquela execução foi pensado para ele. Os pregos, feitos para perfurar as mãos dele. As mãos de um assassino. A placa de acusação iria descrever os crimes dele. Sedição, assassinato. Estava tudo pronto. Era o fim da linha. A tensão só aumenta. Ele ouve passos se aproximando da cela. O barulho da chave girando na fechadura. O coração deve estar a 1000. Ele se prepara para o fim, esperando dar de cara com o carrasco. E aí, a reviravolta mais chocante possível. A porta abre, mas não é o carrasco. É um guarda com uma ordem de soltura. Ele está livre. O condenado, o culpado, o assassino, está livre para ir embora. Simplesmente assim. Como isso é possível? A liberdade dele só existe por causa de uma coisa: substituição. Para que o culpado pudesse sair, o inocente teve que entrar no lugar. O justo foi condenado para que o injusto fosse libertado. Essa é a mecânica da troca. E essa frase captura a experiência única de Barrabás. Ele é a única pessoa em toda a história que poderia, de forma literal, física, apontar para a cruz e dizer: aquela ali era minha cruz. Aquele homem morreu no meu lugar. Agora, para a gente ir fechando, vamos ver como essa história vai além. Barrabás não é só um cara sortudo. Ele se torna o protótipo, o primeiro exemplo de todos que recebem a graça através da substituição. Essa tabela aqui resume o argumento todo de forma perfeita. A gente tem Adão, com a rebelião que trouxe a morte espiritual, tem Barrabás, com a rebelião que o levou à sentença de morte física, e tem Jesus, com a obediência que trouxe vida para os outros.
É como se Barrabás fosse o ponto final da linhagem Gadão e Jesus o começo de uma totalmente nova. A imagem do cálice aqui é muito poderosa. Jesus não bebeu um cálice qualquer, um sofrimento genérico. Não. Ele literalmente pegou o cálice que já estava nas mãos de Barrabás, um cálice cheio até a borda com a punição justa pelos crimes dele, e bebeu tudo, até a última gota. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A história sugere que, na nossa rebelião, todos nós somos um pouco como Barrabás, esperando uma sentença. Se isso for verdade, o que a liberdade inexplicável daquele homem lá no pátio de Pilatos significa para nós hoje? É uma pergunta que continua ecoando através do tempo.